Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Jujutsu Kaisen episódio 29, um episódio que explica como foi que o Geto virou a casaca de uma vez por todas. Pois é, e aí a gente vai dar uma olhada aqui, que pena inclusive que aconteceu, rapaz, doideira. Bom, vamos lá, lembrando, quem quiser, quem puder, dá uma moral aí pro canal, seja vendo um pouquinho de AdSense aí, seja através do Valeu ou através do Pix também, que tá na descrição. Temos também aí na descrição afiliações, como a Rox Energy com cupom NERDMETAL-15. E nós temos também aí a Shopee, comprando pelo link que tá na descrição, você também acaba ajudando o canal, beleza? E vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, esse episódio começa com um pequeno avanço, né, na história do que já rolou até então, onde nós temos aqui o Gojo explicando que ele conseguiu melhorar bastante o controle sobre o poder dele, né, desde que teve aquele incidente do Toji, né, que eles falharam na missão e tal. Agora o Gojo ele consegue controlar o vermelho e azul facilmente, né, ele consegue alternar entre eles ali tranquilamente. Falta pra ele apenas duas coisas agora pra ele desenvolver, né? Que é a expansão de domínio, que realmente ele não usa aqui, porque realmente ele não, nesse momento ele ainda não sabe. E também o teletransporte, né? Que ele consegue... A gente viu ele fazendo isso com o Itadori, se eu não me engano, né? Que ele consegue meio que dar um jeito de encurtar as distâncias, né, entre o tempo e o espaço ali, faz uma loucura, né? Então... e além disso, ele também fala aqui que agora ele consegue manter o ilimitado ativo indefinidamente, né? A Shoko até fala aqui que é meio perigoso essa parada, né? Porque ele pode acabar fritando a cabeça dele, né? Como ele já estava fazendo, né? Inclusive o Toji se aproveitou disso, né? No passado. Mas agora ele tem um jeito diferente de manter ativo esse negócio, né? Porque antes ele tinha que se esforçar para fazer. E agora, com a reversão, né? De maldição que ele dominou, ele consegue usar a reversão como uma espécie de bateria interna para manter esse poder ativado. Então ele sempre tem um ilimitado ativo, sacou? Ele sempre tem um ilimitado ativo. E a única falha do limitado agora é que ele não consegue saber exatamente a posição do que está se aproximando dele, né? Mas ele consegue, tipo, ser praticamente intocável agora, realmente, tá ligado? Enfim, mas é um pequenino mínimo exploit aí que ele tem, né? Pra ser explorado. Pô, tem que ter, né? Pelo amor de Deus, tá? Já é bem fora da curva já o que ele faz aqui, né? Fora o que ele aprendeu depois ainda, que absurdo. E o Geto, o Gojo percebe que o Geto ele tá meio magro, ele parece meio mais apático, né? Mas o Geto desconversa ali e tal, fala que tá bem. E aí a gente vê aqui então, ele falando, né? Sobre o que tá rolando e tal, que ele tá sentindo o que aconteceu. Tá ligado? Depois do que aconteceu lá com o culto da estrela, com a morte da Rico e tal, tá tudo pesando muito nele. Até um ponto em que ele começa a odiar os humanos, porque até então ele fazia tudo ele acha que o trabalho dele é em prol da humanidade, sabe? Ele acha que ele tá fazendo algo tipo um policial, sabe? Que protege as pessoas, mas tem pessoas que são cuzonas até com policiais. E aí como é que faz, né, cara? Como é que faz nessa situação aí, né? Então, ele no caso aqui, o policial que tá querendo virar milico, basicamente, né? Ele é o cara que, pô, se essas pessoas morressem seria bem melhor, tá ligado? Tudo daria bem se matar as pessoas. Pronto, acabou. É só matar as pessoas e acabou, né? Caramba. E aí tem aqui, então, meio que uma intervenção divina, vamos dizer assim, né? Porque o tal do... Como é que é o nome dele? Eu até esqueci o nome dele, cara. Haibara Yu, que é o cara que ficava com o Nanami, né, que é calouro e tal, ele acaba aparecendo aqui, né, sem querer, e acaba entrando numa conversa com o Geto depois ali, onde o Geto pergunta, né, pra ele, cara, tipo, você já prova pensar, né, como é que funciona o nosso trabalho e tal, né, como é que é difícil esse negócio, como é que você consegue ficar tão feliz e animado nessa situação, né? E aí o Haibara, ele fala que ele tenta não pensar muito sobre a profissão em si, mas ele tenta dar o seu melhor, né? Que é basicamente o que qualquer trabalhador médio faz, né? Tipo, independente do que você tem que fazer no seu trabalho, você só faz, cara. Você só tenta ser o melhor naquilo que você faz e é isso, né? Todos os dias. Não tenta pensar muito não, senão seu cérebro vai virar mingau, né? Basicamente. Então ele é um moleque muito otimista e tal, que ele consegue deixar de lado, né? Segundo as intenções e focar apenas no objetivo do trampo, né? Isso que é o mais importante ali. E o Geto meio que tem uma espécie de invejinha dele, né? Nesse sentido aí. Aí depois aparece aqui uma mulher, um mulherão inclusive, que é a Yuki Tsukumo, né? Que é aquela mulher que inclusive acaba depois chamando o Todo, né? Pra poder fazer parte aí dos feiticeiros e tal.
E aí, cara, a Yuki é muito curiosa aqui, né, porque ela é toda extravagante e tal. E ela tem uma conversa aqui com o Geto, né, depois o Haibara acaba indo embora e tal. E ela tem uma conversa aqui com o Geto sobre que ela discorda sobre como a escola funciona, né, como as regras da escola Jujutsu funcionam, né. Ela tem o próprio jeito dela de ver a maneira como eles lidam ali com as maldições e tal. E no caso dela específico, ela tá tentando fazer algo diferente da escola, né? Ela tá tentando ali fazer fazer com que as pessoas não precisem desenvolver mais as maldições. Porque as maldições, elas são o quê? Elas são basicamente ali a insegurança das pessoas, né? O medo, os ressentimentos, toda a energia negativa das pessoas que se acumulam e formam ali um ser, basicamente, né? E aí, por exemplo, quando tem ali um desastre natural, por exemplo, né? Como até falado aqui pelo Geto, né, no episódio, tem muito desastre natural acontecendo, as pessoas ficam receosas, então o número de maldições aumentam por causa disso, sabe? Então qualquer coisinha assim acaba gerando maldições e pode gerar um bicho perigoso, né? Para os caras lidarem. E a ideia dela não é lidar só com as maldições, mas estancar a sangria, o que causa as maldições, sacou? E aí ela diz que tem dois caminhos, né, que ela enxerga que dá pra usar ali, né, dá pra lidar, pra resolver essa situação. O primeiro seriam pessoas, as pessoas não terem mais energia negativa, né, não desenvolverem mais esse tipo de energia negativa. E um bom exemplo que ela dá, o curioso aqui, né, é o Toji Fujiguro. O Toji, ele não tinha energia amaldiçoada pra ser um feiticeiro e tal, né? Ele se baseava em armas, ele tinha maldições de estimação, né, e tal, como utensílio, mas ele mesmo não tinha poderes, né, nesse sentido mágico, né, do negócio. Então, assim, um jeito seria fazer todo mundo virar uma espécie de Toji Fujiguro, né? Ter uma espécie de pacto congênito ali. Um outro meio seria também todas as pessoas virarem feiticeiros, porque os feiticeiros Jujutsu, eles usam energia amaldiçoada para usar os seus poderes e tal. E por isso eles controlam muito bem as suas energias amaldiçoadas e elas não fluem pra fora, sacou? O único jeito de fluir pra fora, uma energia amaldiçoada no caso de um feiticeiro, é quando ele morre, que se ele tiver pensamentos receosos ou pensamentos ruins, né, ele acaba virando uma maldição, inclusive, né, ele pode se transformar naquilo que ele enfrenta. E no caso aqui, ela fala que, inclusive é por isso que a gente vê, né, que quando os feiticeiros eles morrem sem lamentar, né, sem pensar em muita coisa. Inclusive o Haibara é meio que seria um bom exemplo, né, de feiticeiro nesse sentido, né, e parando pra pensar agora faz sentido. Mas essa conversinha aí acaba levando o Geto a pensar que, pô, como é que faz para as pessoas virarem feiticeiros? Porque nem todo mundo vai ser feiticeiro, né? E aí como que faria isso? No caso do Geto, ele pensa em expurgo, em darwinismo, né? O famoso darwinismo social. Ele quer fazer o quê? Né? Ele pensa que o quê? Se as pessoas fossem pressionadas, né? Fossem pressionadas à extinção, elas começariam, alguma parcela, né, da população começaria a virar feiticeiro por esforço, né? Eles teriam que virar por questão de sobrevivência, sacou? Porque senão não tem o que fazer. Então, meio que seria essa parada, né? E, por incrível que pareça, a Yuki acha que é um negócio que dá pra fazer, tá ligado? Ela não acha válido, né? Ela não concorda que tenha que ser feito, mas é uma possibilidade que existe, sacou? E a cara do Geto quando ela fala isso é tipo, opa, né? Pra ele já é o carimbo que ele precisa, né? Nessa situação toda. Ele até comenta aqui que ele vem pensando, né? Que talvez os humanos não devessem ser protegidos e tal. E ela fala, né? Que tá tudo bem ele pensar sobre isso, né? Que ele tem ali, ele é muito regradinho, ele é o cara que segue as regras e tal. E ele tem meio que uma dualidade, né? Ou ele é o parte dele quer não defender a humanidade, mas parte dele não quer seguir esse lado, basicamente, né? E é uma escolha que ele tem que fazer, né? Ele vai ter que fazer essa escolha aí e ela vai embora, né? Inclusive, quando ela vai embora, ela fala sobre o Tengen, né? Que lembra que a Riko era alguém importante, porque o Tengen ia absorver ela e tal. Então, a Riko ela passou por tudo aquilo e ela nem era exclusiva. Haviam outros alvos para o Tengen absorver, né, cara? Então, tipo assim, a mina morreu meio que por nada, caramba, né? Dá até uma dor quando você para pra pensar assim, né? Caramba, que dor. Mas, enfim. Agora, o que realmente faz o Geto virar a chave é o que acontece na sequência. Lembra do Haibara que apareceu aí, todo positivo, né? Um exemplo de feiticeiro na questão mental? Então, ele faleceu. Ele tava numa missão pra enfrentar ali uma maldição de nível 2.
que junto com o Nanami, inclusive, e ele acabou ali falecendo, né? Eles deram mole ali, faleceram, alguma coisa aconteceu. E o Gojo tá lidando com a situação agora, ele assume sozinho. Inclusive o trio se separa, tá? A Shouko para de fazer missão, ela vira mais uma médica ali do colégio Jujutsu, né? Ela é mais proficiente nisso. O Gojo, super poderoso, faz missão sozinho agora. E o Geto ficou sozinho, ficou de escanteio nessa situação toda, né? E com essa morte do Haibara, né? O Nanami constata uma coisa, ele constata que esse trabalho tá sendo por nada, eles estão praticamente só fazendo um paliativo, né? Eles não estão lidando com a raiz do problema, né? Eles estão ali morrendo, os amigos deles estão morrendo e sempre tá tendo maldições surgindo sempre, né? Então não tá resolvendo a situação, ele quer resolver a situação pela raiz, tá ligado? E isso nos leva pra uma missão que ele tá fazendo sozinho, no interior, acho que é no interior do Japão, pelo que eu entendi ali, onde duas meninas estão sendo acusadas de usarem maldições pra atacar ali a população. E não é verdade, na verdade tinha uma maldição que tava ali atacando as pessoas, o Geto lidou com a maldição, mas a população tá acusando as crianças, elas foram até enjauladas, inclusive, nessa situação toda, né? E o Geto tá tipo, cara, acabou, parem de acusar as crianças, né? Mas os caras continuavam, não, que são elas que estão fazendo isso, tenho certeza, que não sei o que, pensando até em executar ali a criança e tal, né, as crianças e tal. E isso faz com que o Geto lembre, né, do culto da estrela aplaudindo lá e tal, isso acontece durante o episódio. E chega um ponto que ele fala, chega, tá ligado? E aí ele acaba executando, né, todas as pessoas ali então desse vilarejo e acaba adotando as criancinhas. Pois é, as criancinhas ficam seguindo ele ali. Cara, que doideira, mano. E aí, obviamente, tá consumado aqui que ele virou a chave, né? E aí então o pessoal recebe um relatório que o Geto virou a casaca, ele virou um criminoso e ele deve ser executado imediatamente. E aí tem a reação aqui do Gojo, né, que pô, como assim, cara? O cara era o mais regrado, né, ele não acredita nisso de primeira, né? Mas o Yaga fala pra ele, mano, é isso, tá ligado? Infelizmente, nem eu tô acreditando nisso, mas porra, eu tenho que engolir esse sapo, né? A gente tem que resolver, tem que ser profissional e lidar com essa situação. Mas o Gojo não é muito profissional, né, cara? Tem esse ponto aí. Depois tem aqui a Shouko, que ela tá aqui na cidade, né, no meio de uma cidade, e o Geto encontra ela e eles começam a bater um papo, né, onde ele fala, ele assume que ele virou um criminoso agora, né, e ele tem uma ideia de como resolver essa situação aí das maldições e tal, mas ele não espera que o pessoal acredite nele ou confie nele, né, ele vai tentar resolver do próprio jeito dele, de maneira independente, mesmo que ele tenha que ser um criminoso, né. Aí acho que o Gojo, se eu não me engano, ou o Yaga liga ali pra Shouko, e ela acaba ali falando que tá com o Geto e tal. Eles perguntam por que ela não tá lutando com ele. E ela fala, tá maluco? Luta vocês, pô, tá louco? Caramba, né? Eu sou a Shouko, pô, eu sou o mais fraco do trio, tá maluco? Vem vocês aqui e lida com essa situação, né? E o Geto aproveita, né, e fala pro pessoal ali no telefone, então, o que tá acontecendo, qual é o ponto de vista dele, né? E aí, então, o Gojo acaba vindo, né? Depois que ele ouve a história toda, ele acaba vindo atrás do Geto e eles têm uma conversa, né? Onde o Gojo não gosta dessa ideia aí do Geto, desse caminho que o Geto tá seguindo. E ele acha, inclusive, que é impossível do Geto fazer isso, né? De fazer um darwinismo na sociedade e forçar, tipo, matar grande parte da população e só alguns ali que sobraram virarem feiticeiros e tal. Mas aí o Geto tem uma resposta à altura, né? Que ele fala, cara, se fosse você no meu lugar, você acha que conseguiria, não é? Fazer isso. Você acha que conseguiria destruir boa parte da humanidade e só os brabo virariam feiticeiro, né? E de fato, pelo que a cena dá a entender, não é falado, mas pelo que a cena dá a entender, realmente o Gojo, eu acho que ele conseguiria fazer isso, tá ligado? Ele sempre acha que pode fazer as coisas, tá ligado? Que os outros não conseguem. E isso pesou nesse momento, porque o Geto não pôde ser convencido a recuar, né? Ele não pôde ser convencido a parar de seguir esse caminho sombrio dele. E aí então ele só vai embora, né? O Gojo até ameaça lutar com ele ali, mas como eles estão no meio da cidade, né? Tá cheio de gente passando, é até perigoso, né? Fazer isso. Então o Gojo, ele ainda tem um pouquinho de sanidade, vamos dizer assim, né? E ele acaba deixando o Geto ir embora. Depois ele toma um esporro do Yaga, né? Porque o Yaga queria que ele lutasse também, né? Com o Geto, mas é melhor não, né? Dadas as circunstâncias, é melhor não. Enfim. E aí a gente vai aqui pra uma cena, né? Que é o Geto naquela mesma região onde tá... no mesmo templo ali onde tava o culto da estrela, né? Onde o Toji entregou o corpo da Rico e tal. Só que agora tem uma outra facção ali dos caras, né? Naquele mesmo local.
E parece que o Geto, ele decide que vai pegar alguma dessas pessoas. Ele vai começar pelo culto da estrela, né? O darwinismo dele. E aí, então, a gente vê aqui, né, que ele... As criancinhas estão aqui, inclusive, né? Ele já tá com a roupinha de monge e tal. E aí ele começa ali a falar o plano dele e tal. As pessoas ficam indignadas. E aí ele chama ali alguém no palco pra dar um exemplo, né? Chega aqui, varão, tira a tampa, tira a tampa. E ele trucida a pessoa, explode a pessoa com uma maldição. E aí ele fala que vai fazer isso com cada um deles, né, cara? Ele vai adestrar esses humanos malditos, né, cara? Rapaz, o ódio dele escalou rápido, hein? Caramba, e aqui começa então o Geto que nós conhecemos. E, por outro lado, nós temos aqui então o Gojo, né? O Gojo, ele vai atrás do Megumi, pois é. E o Megumi, ainda novinho, né? Já tem uma cara amarrada, desgraçada, né? Caramba, o moleque já é revoltadão. E ele fala ali que parece que ele foi abandonado, né? O pai nunca deu as caras, a gente sabe, né? Como é que funciona essa situação aí. E o Gojo, então, vai lá tentar meio que chamar ele, né? Pra ficar ali do lado dele, mas o Megumi não quer, porque ele tem ali ele vive ali com outras crianças e tal, né? Então ele precisa ficar ali pra ajudar, né? Cuidar das outras crianças e tal. Mas a proposta fica de pé, né? O Gojo fala ali que ele tem que ficar mais forte, né? Até mesmo pra acompanhar o ritmo dele, né? Então o Gojo, ele espera que o Megumi, de alguma forma, no futuro alcance ele, né? Em questão de poderes e tal. Bem louco, fica aí essa proposta, né? E aí, então, o final termina aqui, então, com o trio, né? O trio normal, vamos dizer assim, né? Que é o Itadori, Megumi e Nobara. E eles estão ali chamando o Gojo, né? O Gojo tava dormindo e pensando sobre isso tudo que a gente tava vendo aí. Tudo isso era o Gojo ali, né? Dormindo e pensando a respeito disso tudo. E aí o pessoal pergunta se tá tudo bem e tal. Ele fala que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cara, com essa carga, com essa bagagem de vida, não tá nada bem, né? Caramba, não tá nada bem. Mas termina assim então o episódio 29 de Jujutsu Kaisen, né? Comenta aí o que vocês acharam então desse episódio. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!